Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que fala sobre propaganda eleitoral com o juiz da propaganda eleitoral, Vicente Lopes da Rocha Júnior. E eu abro com uma pergunta de telespectador. Os candidatos que fizerem campanhas de porta em porta, pedir votos antes da liberação da propaganda eleitoral, no caso seria um não candidato ainda, ele pode ser preso? A pergunta é de Dercy, do setor Santo Hilário, aqui em Goiânia. Se ele apenas pedir voto, ele vai estar cometendo um ilícito civil eleitoral, que é da propaganda antecipada. Vai haver incidência de multa. Não há aí crime eleitoral a ser punido por prisão. Doutor Vicente, muito se comenta nas redes sociais, né, se comenta tudo, vários absurdos, de que se você vote nulo, vote em branco, porque aí a gente vai inviabilizar a eleição. O José Saramago, um dos livros dele, o Ensaio sobre Lucidez, começa exatamente isso. Há uma maioria de votos brancos e nulos e um país paralisado. Tentou-se vender essa ideia na eleição do Tocantins, que teve uma abstenção de quase 50%, mas o candidato foi eleito com uma porcentagem mínima de votos. Ele representa um quarto do eleitorado. Para o telespectador, votar branco, votar nulo, achando que 80% dos votos sendo branco e nulo vai anular a eleição. Procede essa informação? Sessão mitos e verdades, né? Tá certo. Mito. De forma alguma, votar branco ou nulo pode gerar nulidade da eleição. A eleição ela é feita com os votos válidos. Então, ainda que haja um único voto válido, esse voto vai dar legitimidade à eleição. De 1 milhão de eleitores, só um votou, quem ganhou o voto está eleito. Exatamente. Então, a omissão só vai favorecer aqueles candidatos que apostaram nesse boato, né? A legislação eleitoral, ela diz que, excluídos os votos brancos e nulos, serão eleitos os que obtiverem, no caso da majoritária, a maioria dos votos válidos. Então, não há como ter esse resultado pretendido pelo boato. Outro mito é aquela questão da urna eletrônica, de que a urna ela pode ser violável. Como que a Justiça Eleitoral vem trabalhando em cima disso? A Justiça Eleitoral, o TSE, ele faz vários testes públicos. Ele convoca, inclusive, pessoas da área de informática ou quem se interessar, publicando editais, para que as pessoas possam tentar violar, inclusive, essas urnas, ter acesso a essas urnas, fazendo, inclusive, audiências públicas em relação a isso. Faz audiências públicas de lacração dessas urnas. A gente faz, próximo à eleição, o teste dessas urnas em ambiente aberto, lá no auditório do TRE. E nunca e jamais foi conseguido, já conseguiram sim acessar o conteúdo das urnas, porque são dispositivos eletrônicos, mas jamais se conseguiu alterar o resultado das urnas. Além disso, é importante dizer que as urnas, elas emitem ao final um boletim de urna. Cada urna, em cada sessão, ela emite um boletim de urna, que é possível ser verificado depois com a totalização. Essa urna, vamos dizer aqui que tem uma urna em cada uma das nossas mesas, elas não estão conectadas com o TRE, com o TSE durante todo o dia de votação. Internet. Exatamente. Elas são lacradas, né? E depois elas não têm nenhum link via internet. Elas são enviadas para o setor de apuração e lá são retiradas as informações de dentro dela. É como se fosse tirar o chip dela. Exatamente. E colocar, com fiscalização do Ministério Público, dos partidos. E de organismos internacionais. Doutor Vicente, tem muitas pessoas que defendem que o voto na urna deveria ser impresso. Eu voto e eu levo minha cópia do meu voto comigo. Isso, a gente poderia estar retrocedendo a 1906, quando o voto... você era obrigado a mostrar o voto lá na urna para votar, porque do mesmo jeito que é uma prova para mim que eu votei em determinado candidato, pode ser uma prova de quem está vendendo o voto de ir lá no partido e falar, olha aqui, votei no candidato que você me pagou. O senhor acha que imprimir o voto pode a gente retroceder 1906 no sistema de representatividade? A proposta que acabou de ser declarada, que tinha previsão na lei, que acabou de ser declarada inconstitucional, na verdade não foi declarada inconstitucional, foi suspenso por uma medida liminar pelo STF agora, e não vai ser aplicado para essa eleição do voto impresso,
ela não previa a entrega do recibo, ela previa que o voto seria depositado automaticamente, sem contato manual, em uma... A pessoa olha lá, confirma e cai lá na urninha. E já cairia na outra urna. Na outra urna. Então não haveria como haver essa entrega. Mas isso atrasaria a apuração. A Procuradoria-Geral da República entrou com a ação declaratória de constitucionalidade porque acha que isso violaria o sigilo do voto. Eu entendo que isso é um retrocesso simplesmente pelo fato de que nós vamos retardar as nossas apurações. Também pelo fato de que nós vamos ter um investimento enorme e desnecessário na questão da impressão desses votos. E porque nós não temos nenhum fato concreto e razoável para tomar esse tipo de atitude. O Brasil, desde meados da década de 1990, começou a implantar o voto eletrônico, não é isso? E nunca teve nenhum caso. Se não me engano, em 96 e terminamos em 2002. Pois é, e serve de modelo para outros países? Sim. Como que é isso? Vários países vêm ao Brasil para conhecer esse sistema, inclusive nós estamos atualmente, hoje, com uma comitiva de, se não me engano, 10 países da África, visitando o Brasil para conhecer o sistema de votação e apuração eletrônica. Então nós temos um sistema que é o mais avançado do mundo, estamos querendo retroceder sem nenhum fato concreto para isso. Eu não vejo razoabilidade para isso, talvez não seja inconstitucional, mas independente disso, nós não temos motivo nenhum para retroceder ao voto impresso. Sobre a biometria, nas últimas eleições, em alguns colégios eleitorais, houve a demora, as pessoas ficaram bastante tempo nas filas, alguns não se adaptaram à biometria. Para essa eleição, o que o Tribunal Regional Eleitoral pretende fazer para poder agilizar esse processo de votação, levando em consideração que nessa eleição é um número maior de candidatos que o eleitor precisa votar? Nós tivemos a primeira eleição, primeiro dado, Goiás ficou em primeiro lugar em recadastramento biométrico no Brasil inteiro. Foi um feito da administração anterior, que veio sendo construído pelas administrações que antecederam a do desembargador Quisleu, e nós conseguimos ficar em primeiro lugar em cadastramento. Então nós tivemos com 99% dos eleitores cadastrados biometricamente. Então foi um número muito grande de eleitores que votaram integralmente por meio de identificação biométrica. E como foi a primeira eleição nesse formato, os mesários e todos os participantes daquela votação estavam ainda se adaptando a essa realidade. Acredito que agora já vai haver, tanto por parte dos eleitores quanto por parte dos mesários, um conhecimento e uma prática já consolidada, e isso vai fluir com maior facilidade. Porque a tendência é de que isso seja, obviamente, bem mais rápido que a verificação da documentação e da cédula, como se fazia antes. Qual a previsão do tempo de votação por cada eleitor que o TRE faz? Qual é essa projeção? Lembrando que votos para presidente, 2 senadores, governador, deputado estadual e deputado federal. Eu confesso que para essa eleição eu não tenho esse dado para te passar. Qualquer coisa que eu te dissesse aqui seria um chute. Doutor Vicente, vamos puxar para o nosso lado jornalista aqui, que o debate é uma ferramenta importante para se conhecer os candidatos, né? Quais são as regras para, por exemplo, se eu tiver 20 candidatos a governador, 9 candidatos já inviabilizam qualquer debate. Quais são as regras até para que as emissoras possam se proteger de um candidato que não tem nada por cento, o partido dele não tem voto, e ele querer sentar na mesa para debater? Quais são essas regras para a realização de debates em emissoras de comunicação? O que a legislação exige é que haja representantes na Câmara dos Deputados. É isso que a legislação tem. Tendo um deputado federal, ele tem o direito, o candidato tem o direito. Se não me engano, são 5 deputados. 5. Perfeito, não é um representante. É uma bancada mínima de 5. Bancada mínima de 5 deputados. Tem uma pergunta aqui de um telespectador que não quis se identificar. Já havia outdoor com propaganda de um candidato a presidente. Isso não é crime? Onde estão os órgãos de fiscalização? Em cima da pergunta dele, eu até vou repetir aqui. Não quero me identificar. Já havia outdoor com propaganda de um candidato a presidente. Isso não é crime? Onde estão os órgãos fiscalizadores? Em cima da pergunta dele, eu já emendo. O cidadão pode fazer denúncia sem se identificar, que às vezes ele tem algum medo? Sim, pode fazer. Inclusive,
esses canais que eu citei são para denúncia anônima também. Bom, vamos lá, em relação à propaganda antecipada ou extemporânea e até a utilização de outdoor. Recentemente, o TSE, agora no último dia 26 de junho, ele fixou alguns parâmetros para propaganda antecipada e inclusive citou a questão do outdoor. E ficou lá determinado, pelo menos parametrizado, que aquilo que é vedado na campanha também é vedado no período de pré-campanha, desde que tenha conteúdo eleitoral. Então, eu posso usar o outdoor como conteúdo eleitoral? Não, eu não posso usar. Mas eu posso usar o outdoor como promoção pessoal? Sim, se eu não fizer nenhuma referência à campanha, eu posso. Então, eu posso ter um outdoor que faça referência, por exemplo, ao Dia das Mães. Eu posso ter um outdoor que faça referência ao muito sutil ao isso, Dia Internacional do Rock. Tênue a linha ali, né? A linha é muito tênue, porque a Justiça Eleitoral sempre fez essa divisão, né? Então, eu preciso analisar o caso concreto. Mas a denúncia pode ser feita e a Justiça Eleitoral vai analisar. Teve um caso de um pré-candidato a presidente da República, que espalhou milhares de outdoors no Brasil todo, a gente sabe de onde veio esse dinheiro, falando, ele vem aí, vai mudar tal. Isso pode caracterizar propaganda extemporânea? Pode caracterizar. Um candidato, um caso célebre, e aí eu posso citar, porque as decisões já estão sendo julgadas aí, é do candidato Jair Bolsonaro, por exemplo. A legislação, antes dessa decisão do dia 26, vinha se admitindo esses outdoors, porque não tem pedido explícito de voto, e o TSE oscilava em entender que podia o outdoor, já que não tinha esse pedido explícito. E com essa definição do dia 26 agora, as decisões dos regionais vêm determinando a retirada do outdoor, porque se fixou o parâmetro de que aquilo que é vedado na campanha é vedado também na pré-campanha, desde que tenha alguma referência, ainda que indireta, à eleição. Nesse aspecto, como ficam aqueles carros, aí um adesivo na parte traseira, hashtag fulano, beltrano... Que já está acontecendo muito. Sou amigo do Cláudio Curado. Sou amigo do Samuel. Isso não é vedado porque isso não é vedado na campanha. Eu posso fazer o adesivo na campanha, então eu posso fazer aqui também na pré-campanha. Lembrando sempre que o fato de eu poder fazer aqui não impede de se arguir depois qualquer abuso de poder econômico. Porque também ficou definido nesse julgamento do dia 26 que a pré-campanha deve respeitar o que o ministro Fux chamou de pré-candidato médio. O que ele quis dizer com isso? Vai ser analisado se o pré-candidato médio teria condição de fazer esse tipo de gasto. Então, se houver um abuso nesse gasto, na pré-campanha, isso pode ser lá na frente questionado sobre a forma de abuso e ele pode ter o registro cassado porque abusou na pré-campanha do gasto. E é importante o adversário estar atento até para denunciar. E começar a registrar essas situações. A gente acabou de falar de futebol, é como se você fosse jogar uma seleção e o adversário entrar dopado no campo. Exatamente. Então o adversário começar a registrar essas situações para depois que ele pedir o registro de candidatura, entrar com a ação e alegar o abuso. Talvez não configure a propaganda, mas pode configurar o abuso. É a deduragem legal. Exatamente. Olha só, mais uma pergunta. O nosso tempo está acabando, mas eu acho que ainda dá para essa e mais uma. O Lucas Borges, do setor Bueno. Como fica a candidatura do Lula? Ele está inelegível de acordo com a ficha limpa, mas essa mesma lei diz que se houver plausibilidade de recurso, uma expressão bem técnica aqui, quem julgar seu recurso pode afastar a inelegibilidade. Outras pessoas dizem que podem nem aceitar o registro de sua candidatura. Ou seja, tem interpretações jurídicas para todos os gostos aí, né? O que a legislação, na forma, seguindo os precedentes até hoje, e aqui aquela questão de dizer de não fulanizar ou não de analisar, analisando objetivamente a situação, diz que quem vai decidir se o Lula está inelegível ou não é o TSE no momento em que ele formalizar o seu pedido de registro de candidatura. Então vamos lá, o PT fez conversão no dia seguinte... Até o dia 15 ele tem que solicitar o pedido de registro de candidatura. O TSE tem que decidir se aquele pedido dele vai ser deferido ou indeferido. Para isso existe um procedimento. A contar da legislação,
ele está inelegível, porque ele foi condenado por um crime em segundo grau que gera inelegibilidade. Legislação da ficha limpa. A legislação da ficha limpa, que é a Lei Complementar 64, lá no artigo 1º. Foi condenado por lavagem de dinheiro. Então, ele se encontra inelegível pela legislação. Ocorre que daqui até lá, ele pode pleitear no STJ ou no STF uma liminar que suspenda os efeitos dessa decisão. Se ele conseguir daqui até lá essa liminar, ele pode se registrar e conseguir o registro, ele pode conseguir o registro da candidatura. Ou ele pode, enquanto ele aguarda a análise do TSE, conseguir também essa liminar, até a data da diplomação, e aí também conseguir o registro. Outra possibilidade que a lei prevê é, enquanto ele aguarda a análise do TSE, exercer todos os atos de campanha, inclusive a propaganda no rádio. Mesmo estando preso. Mesmo estando preso. Aí vem uma outra discussão, que aí tem que fazer uma análise com o juiz da execução penal, né, também, que é, ele pode praticar os atos de campanha, gravar, filmar de dentro da cadeia? Aí é uma outra discussão. Existem precedentes para vereadores, prefeitos, pelo Estado, pelo Brasil afora, no sentido de que pode. Agora, vamos ver como é que isso vai ser analisado nesse caso. Doutor Vicente, a gente falou aqui sobre a questão do eleitor ajudar a fiscalizar. Eu queria que o senhor orientasse o nosso eleitor, o nosso telespectador, sobre como que ele vai poder fiscalizar, como que ele pode ajudar a denunciar os maus políticos e as más práticas eleitorais agora nesse período. O principal fiscal da eleição é o eleitor. Então, os canais são, primeiro, o Ministério Público da sua cidade, né? Também a ouvidoria do TRE, através do telefone 148, também o e-mail do TRE, né, que é o ouvidoria@tre-jus.gov.br. Também nós temos o aplicativo Pardal, que pode ser baixado no celular, né, e os partidos e candidatos, que também podem entrar com as representações e com as ações junto à Justiça Eleitoral. Ok, infelizmente o nosso tempo acabou, acho que a gente tinha que fazer um outro roda de entrevista. Segundo turno. Um segundo turno, exatamente. Samuel Straiotto e Cláudio Curado, agradeço muito a participação dos colegas que fizeram perguntas e intervenções bastante interessantes e construtivas. Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado. É um prazer sempre estar de volta aqui e ajudar o nosso telespectador a entender um pouco desse momento importante do Brasil. Agradeço a você, telespectador, que também participou. Juiz Vicente Lopes da Rocha Júnior, recadinho final, 15 segundos para o eleitor. Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso presidente do TRE, desembargador Carlos Escher, dizer que nós estamos lá à disposição da sociedade, cumprindo nosso papel para tentar conduzir essa eleição e garantir a rigidez e a legitimidade do voto para que ela corra da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez e boa noite. E eu me despeço de você, telespectador. Estou entrando de férias. Nas 2 próximas semanas eu vou estar sendo muito bem substituído pela minha colega Suzete Amâncio. A gente volta em agosto. Tchau, tchau e até lá.